Bom, pessoal, a nossa aula de hoje será sobre o solo. Bom, iniciamos pela composição do solo. O solo, ele é resultante da transformação da camada mais superficial da crosta terrestre e ele é composto por materiais orgânicos e materiais inorgânicos. Os materiais orgânicos são organismos vivos, como, por exemplo, os insetos, minhocas, bactérias, fungos e frutos e galhos de plantas em estado de decomposição e fezes de animais, dentre outros. Já os materiais inorgânicos são a água, o ar e os minerais. Os fragmentos, ou então os grãos de minerais, eles são resultados do desgaste de algumas rochas, que algumas rochas sofrem ao longo do tempo. Esses minerais, como vocês podem ver no quadro aqui ao lado, eles são classificados em areia, silt e argila. Logo aqui vocês podem observar o tamanho de cada um. Aqui a areia é o grão maior dos três. A areia é o maior grão, medindo de 0,06 a 2 milímetros. O silt mede de 0,004 a 0,06 e a argila mede até 0,004, para vocês terem uma noção do quão pequeno esses grãos são. Pois a areia, o grão de areia, a gente já sabe que é muito pequeno, que é minúsculo, e o grão do silt e da argila ainda consegue ser menor do que um grão de areia. Como o solo sustenta a vida? Primeiro, o solo ele é nutrido principalmente por nitrogênio, fósforo e potássio. Então, tentando explicar para vocês de uma forma bem simples, de uma forma bem simplificada, vamos iniciar falando que o nitrogênio, o fósforo e o potássio, vamos imaginar que eles compõem o corpo dos seres vivos. Então, quando esse ser vivo ele morre e entra em estado de decomposição, esses nutrientes que estavam presentes naquele corpo, eles vão ser liberados no solo e dissolvidos na água. E a partir daí, através do solo e da água, as plantas que tiverem ali próximo ou que tiver situada ali naquele solo, as raízes dessas plantas, elas vão absorver esses nutrientes e quando outros seres vivos se alimentar dessas plantas, esses nutrientes eles vão passar da planta para o organismo daquele ser vivo que consumiu aquela planta, ou seja, é um ciclo. Vai ser sempre acontecendo em forma de ciclo, nunca vai ter um fim. E um solo é fértil quando, só para entendermos um pouco como que é um solo fértil. Para um solo ser fértil, ele deve apresentar nutrientes certos nutrientes que uma planta precisa para se desenvolver durante o seu ciclo de vida.
E também nesse solo deve haver espaço entre os grãos, como por exemplo lá atrás que vocês já viram, a areia, a argila e o silt. Então, deve haver um espaço entre esses grãos para que possa entrar água e ar até as raízes dessa planta. Um outro exemplo também de organismos que contribuem para a fertilidade do solo são as minhocas. Imagino que vocês já tenham ouvido falar bastante que as minhocas são muito utilizadas, como por exemplo para fazer compostagem. As minhocas são bastante utilizadas justamente pelo fato delas se alimentarem dos restos das plantas ou então de animais, e as fezes que elas vão liberar, aquelas fezes, elas são ricas em nutrientes que são os nutrientes muito importantes para o desenvolvimento das plantas. Além disso, elas, como as minhocas são um tipo de ser que fica situado no chão, no solo, e que cava, então, a partir do momento que elas vão estar cavando, elas vão estar também abrindo caminhos para que entre água e ar no solo. Ou seja, elas têm sim um papel muito importante na fertilização do solo. Nessa imagem aqui, em que tem essa árvore, tem esses números e está escrito ciclo de nutrientes e água na planta, é basicamente o que eu já falei para vocês, que tá explicando como que ocorre esse ciclo de nutrientes na planta. Então, aqui iniciando pelo número 1, que é acima do solo, vai estar os restos de vegetais, que esses restos eles vão ser decompostos e a partir daí vão liberar os nutrientes para o solo. No espaço de número 2, já mostra que é um espaço onde que a água se infiltra no solo, levando os nutrientes, e as raízes da planta vai absorver esses nutrientes. No espaço 3, a água e os nutrientes eles vão ser transportados para as folhas. E no 4, as folhas elas vão utilizar esses nutrientes e assim vai contribuir também para o crescimento da planta. No espaço de número 5, como vocês podem ver, está mostrando um passarinho. Então, aqui já está mostrando que essa ave, esse passarinho, ele já vai estar se alimentando do fruto dessa planta e, consequentemente, se alimentando dos nutrientes da planta, dos nutrientes que a planta utilizou para se desenvolver. Pronto. A formação do solo. A formação do solo ocorre de forma gradual, ocasionada pelo intemperismo, que ao longo do tempo desgasta as rochas. O clima, as variações de temperatura, a inclinação do terreno, a quantidade de chuvas e os seres vivos, eles são considerados agentes do intemperismo, ou seja, eles influenciam para que aconteça esse processo de intemperismo. O intemperismo transforma uma rocha dura, chamada de rocha-mãe, em um material menos resistente
que se desintegra facilmente em partículas. Então, esses fragmentos eles vão ser sedimentados, digamos que eles vão ser desmanchados e vão formar o solo. Esse é um processo que ele não acontece de forma rápida, ele acontece aos poucos e pode durar vários e vários anos para que seja concluído, digamos assim. Bom, e o intemperismo ele é classificado em físico, químico e biológico, iniciando pelo intemperismo físico, também chamado de fragmentação das rochas, e ocorre quando agentes físicos quebram essas rochas. Um exemplo é o calor do sol e as raízes das plantas que adentram nas rochas, como vocês podem observar nessa imagem ao lado, que as raízes da planta ela está dentro das rochas. E no caso do calor do sol, é que acontece da seguinte forma: o sol ele vai aquecer essas rochas, vai esquentar durante o dia, então elas vão dilatar, como se elas estivessem derretendo. E no período da noite, como o clima é mais frio, então essas rochas elas vão esfriar e vão se contrair. Vão se contrair. Esse também é um fenômeno que demora um pouco para que aconteça. Não é algo que aconteça assim muito, como que eu posso dizer, rapidamente. É um processo que também acontece de forma lenta, leva alguns anos para acontecer, porém acaba realmente acontecendo. O intemperismo biológico é a fragmentação de rochas causada por plantas, animais, fungos e micro-organismos, como por exemplo os líquens. Aqui temos os líquens como exemplo tanto em intemperismo biológico quanto em intemperismo químico. O intemperismo químico, também chamado de decomposição das rochas, acontece quando seus minerais eles sofrem alterações químicas causadas por substâncias presentes. E o outro exemplo são os líquens. E essa transformação que acontece aqui no intemperismo químico, ela pode alterar a composição da rocha, tornando-a mais frágil, mais fraca, vai tornar aquela rocha, a estrutura daquela rocha mais fraca. E assim vai facilitar que ocorra a sua fragmentação, ou seja, vai facilitar para que ocorra a sua quebra. E ainda sobre os líquens, que são esses organismos que está mostrando nessa imagem ao lado, eles são formados pela, digamos que pela mistura de algas e fungos, certo? E eles, imagino que vocês já tenham visto, eles são encontrados realmente em rochas ou em pedras. E é isso, pessoal. Aqui está a referência do livro que eu utilizei para preparar a aula de vocês, que é o livro do 6º ano que vocês têm em casa.